Um feliz sábado, igreja. Seja muito bem-vindo. Esta é uma data mais do que especial. Além de ser mais um ano do Desbravador que é celebrado, nós comemoramos também, no total, 72 anos de existência do Clube de Desbravadores no mundo inteiro. Esse ministério tão lindo que tem abençoado a tantas famílias e há tanto tempo. Que você possa nesta manhã prestar aí a tua oração em prol do Clube de Desbravadores, tanto desta comunidade, o Clube Meteoros, mas também pela missão global do Clube de Desbravadores. Nesta manhã, uma manhã de festa e de muita celebração, eu gostaria de reforçar com você algumas ideias a respeito da existência de ser do próprio Clube de Desbravadores. Como sabemos, o Clube de Desbravadores ele não é uma ONG. O Clube de Desbravadores ele não é um núcleo de assistência social. Apesar de exercer atividades também nesse âmbito, o Clube de Desbravadores ele é muito mais do que isso. Acima de tudo, ele é uma agência ganhadora de almas. O Clube de Desbravadores é um ministério desta igreja. E é por isso que neste dia especial, nós queremos inculcar isso na mente de, quem sabe, talvez haja alguém que pense no Clube de Desbravadores como uma atividade à parte. Algo que acontece ali com alguns adolescentes e crianças que fazem gincanas aos domingos. No clube há um sentido muito maior. Os desbravadores, eles buscam algo muito maior do que simplesmente diversão e gincanas. Existe sim uma preocupação que é física, mental, social e espiritual. E é nesse sentido que o Clube de Desbravadores existe. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nesta manhã no livro de Juízes, para que a gente possa refletir um pouco a respeito da vida de um homem que deixou o seu legado para o mundo. Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos saltados aí do capítulo 6. Na minha tradução, a palavra de Deus ela diz o seguinte, Juízes capítulo 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Verso 11. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, nós queremos te entregar este momento especial e desta forma temos uma adoração diferente. Neste momento, nós nos silenciamos para ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Então, que o Senhor possa nos tocar neste momento e que o meu eu ele seja silenciado para que somente a voz do Senhor reverbere neste lugar. O Senhor fale através das palavras que tem inspirado os teus filhos ao longo da história, hoje e sempre, é o que pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, você provavelmente conhece a história de Gideão, e como nós acabamos de ler, você entendeu que o povo de Israel estava vivendo um cerco, eles estavam sendo oprimidos, e por uma perseguição que era tão forte, aquela na qual eles foram submetidos por causa do povo de Midian, que eles já não tinham mais orgulho próprio
Eles já não tinham mais uma expectativa de melhora. Eles aceitaram o comodismo de se rebaixarem, de se humilharem e viverem dentro daquela perseguição. Tanto é que a palavra diz que o povo de Israel, mesmo habitando dentro da sua própria terra, agora precisa viver escondido. O povo de Israel precisa se abrigar nas colinas, precisa viver no oculto. E aquilo, de certa forma, começa a encucar-se na mente daquelas pessoas. Eles começam a ter medo de tudo, a ponto até de terem que esconder os seus próprios mantimentos. A palavra diz que aquilo que eles plantavam, quando eles colhiam, os midianitas iam lá e tomavam. Aquelas pessoas começavam a se sentir extremamente mal. E neste cenário é que se encontra Gideão, com medo. E quando a palavra o descreve, diz que ele estava ali preparando o trigo, justamente para poder esconder aquele trigo, para que os midianitas não tomassem dele. E naquele momento, então, o anjo do Senhor aparece a Gideão. E olha só como Deus é peculiar em seu agir. E eu amo essas peculiaridades do Deus do qual nós acreditamos. Porque ele aparece para Gideão, um homem que estava se escondendo, um homem medroso, um homem que tinha todos os temores do mundo. E Deus aparece para ele através de seu anjo e diz: como é que vai você, grande guerreiro? Eu imagino Gideão nesse momento pensando: esse anjo, ele está sendo sarcástico comigo. Ele não pode estar falando sério. Ele está vendo que eu estou escondido, que eu estou morrendo de medo, e ainda assim ele vem me chamar de poderoso guerreiro. Como é que pode uma coisa dessas? Aliás, eu nunca lutei uma batalha. Como é que eu poderia ter ganhado alguma coisa? E eu imagino Gideão se pegando justamente nesses pensamentos. Quando o anjo do Senhor vai até ele, confirma: você é poderoso guerreiro. E novamente, como nós lemos no verso 14, o Senhor diz a ele: é a tua força que irá libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Por 7 longos anos, os midianitas, eles trataram os israelitas como escravos. Eles foram subjugados por aquela opressão. E então a Bíblia revela a manifestação de Deus para a libertação do seu povo. Quando eu começo a refletir em Gideão e em sua realidade, um homem com medo, fraco, frágil, e o contraponto ali em que o anjo do Senhor se dirige a ele como um guerreiro, como um homem forte e valente, eu começo a pensar, é claro, nos desbravadores que nós temos. Jovens, imaturos, pessoas que ainda têm toda uma experiência de vida a trilhar e que muitas vezes nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, não nos atentamos a olhar para eles com os olhos que Deus mesmo tem olhado. E o que nos importa refletirmos em cima desse contexto de Gideão é que Deus, ele não olha para as pessoas com os olhos que nós olhamos. Nós muitas vezes nos detemos à forma como a pessoa se apresenta, à forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa lida com algumas situações. Mas nós nos esquecemos que Deus, ele está além de tudo isso. E ele nos observa de um modo muito diferente. Desta forma ele agiu com Gideão, que a seus próprios olhos e aos olhos de todos era fraco, inexperiente, jovem, imaturo, frágil, medroso. Mas Deus olha para ele e vê um poderoso guerreiro. E sabe por que disso? Porque Deus não olhava para ele conforme a realidade que ele tinha, mas Deus olhava para ele conforme aquilo que ele poderia ser, se confiasse em Deus para conduzir a sua vida. Quando nós entendemos isso, a nossa visão é maximizada. E nós passamos a compreender então, que Deus, quando ele entra na história, ele faz uma transformação real e verdadeira. Hoje, para os nossos desbravadores que aqui estão, nós sabemos que eles podem parecer fracos, frágeis e às vezes até medrosos, mas ligados e unidos fortemente a Deus, eles se tornam poderosos guerreiros. Nós temos alguns níveis de preocupação
e partilhar isso com a nossa comunidade hoje é um dos objetivos desta celebração. Primeiramente, nós queremos refletir com você que é pai, você que tem um filho que ainda não frequenta o Clube de Desbravadores. Talvez por vários motivos, né? Talvez por uma agenda um pouco mais apertada, ou talvez justamente por querer aproveitar o domingo para descansar um pouco melhor. Deixa eu te dizer uma coisa, o Clube de Desbravadores, ele está ansioso para moldar o caráter do teu filho. É claro, nós não vamos ocupar aqui o lugar do pai e da mãe na educação da criança, mas o clube ele tem valores que vão ficar fixos na mente da criança por toda a vida. E como nós conhecemos, a serva do Senhor, ela diz que a única coisa que nós levaremos para a eternidade é o nosso caráter. E é isso que o Clube de Desbravadores tanto se preocupa em formar. Quando ele fala de desenvolver a criança físico, mental, social e espiritualmente, ele está falando em relacionamentos humanos, em comunhão com Deus, em cuidado com a saúde. Enfim, tantas são as maneiras de como o Clube de Desbravadores atua para transformar e moldar a mente e o caráter das crianças, dos adolescentes. O meu outro convite especial nesta manhã é para você que já foi um desbravador e que não é mais. Você que tem deixado essas atividades, independente da sua idade, seja você da idade de um desbravador ou não, deixa eu te dizer uma coisa, o Clube Meteoros, ele sente muito a sua falta. E ele quer ver você de volta, enfileirando ali as nossas linhas de frente. Nós queremos ter você de volta, seja através da sua presença como desbravador, dos seus conselhos, das suas orientações, do seu apoio. Enfim, existem muitas maneiras de que você possa nos apoiar. E é nesse sentido que também apelamos a toda a igreja que muitas vezes tem olhado para essas crianças apenas como imaturos, como incapazes, como pessoas fracas, sensíveis. E no sábado passado o pastor Christian partilhou a palavra aqui, e ele disse que como resultado de uma pesquisa, que o maior desejo e anseio dos adolescentes e dos jovens é de participarem das coisas. Eles não precisam ser protegidos e falar, não, mas não vamos colocar, vamos só deixar ali a programação bonitinha para o jovem celebrar. Não, ele quer pôr a mão na massa, ele quer fazer. Então o apelo que faço a essa minha igreja querida é que nós empenhemos os nossos jovens na nossa tomada de decisões, que nós abramos a nossa mente não para vê-los como aquilo que eles são, mas aquilo que eles podem se tornar sob a tutela de Deus. Deus, ele quer transformar a vida dessas crianças, e a partir daí você começa a entender a relevância tão grandiosa que existe no cuidado com eles que aqui estão, porque afinal de contas, uma hora a gente vai partindo, e os futuros líderes da igreja de Vila Nova, eles estão aqui. Os futuros pastores, eles estão aqui. As futuras anciãs, elas estão aqui. Então o nosso maior anseio e preocupação é também fazermos com que essas crianças, elas permaneçam conosco. Muitas vezes vão dar trabalho, né, Gabriel? Cadê o Gabriel, minha bênção? Às vezes vão dar um trabalhinho, mas a gente precisa ter o tato, precisa ter o jeito de trazer de volta, trazer para junto. E nós sabemos que podem haver alguns desafios ao longo dessa jornada como tutores. E veja bem, o clube, não é, os diretores aqui, eles não são os únicos responsáveis por cuidar dessas crianças. Todos vocês fazem parte dessa família, desta rede de apoio, que tem como missão também zelar pela vida dessas crianças, acolher essas crianças. Quão maravilhoso não seria se a cada domingo uma família diferente viesse nos visitar aos domingos, ver o que o clube está fazendo, venha passar uma meditação, venha tomar um café da manhã com a gente. Será um prazer para o clube ter você mais frequente ali nas nossas reuniões, nos nossos eventos, interagindo conosco.
Porque, queridos, como eu disse, aqui está o futuro da igreja. Aqui estão aqueles que vão enfileirar as linhas de frente nas batalhas dos últimos dias do povo de Deus nessa terra. Estas crianças que agora parecem frágeis, medrosas ou imaturas, elas podem fazer grandes coisas quando aprendem mais a respeito de Deus, quando começam a se aproximar de Deus, quando começam a tocar mais dessa experiência de estar conectado a Deus. E quando fazem isso, eles são transformados, eles provam de algo inédito. E essa transformação, ela vai sendo refletida através das ações deles também. Você quer ter um filho abençoado, disciplinado, um menino que sai cedo e já arruma a cama e já fala: mãe, como é que eu posso ajudar em casa? Coloque esse menino do desbravador, porque lá no acampamento é 5 horas da manhã que o menino tem que estar fazendo a cama. Então, o clube, ele tem diversas formas de aperfeiçoar, de trazer responsabilidade, de capacitar. E é isso que Deus deseja. Como eu disse, agência ganhadora de almas, também porque nos preocupamos e muito com as questões espirituais. Os nossos desbravadores, eles estudam a Bíblia, eles refletem, eles discutem, debatem, eles aprendem a orar, eles aprendem a ter comunhão com Deus. E nós repetimos todas as manhãs a importância da devoção matinal. Querido, quem não quer uma vida de felicidades para o seu filho? Quem não quer que as crianças trilhem um caminho de apoio, de acolhimento e de pleno desenvolvimento para que elas possam alcançar a plenitude de suas vidas em todas as áreas? O Clube de Desbravadores está aqui e ele existe com esse propósito de auxiliá-los na formação e transformação das crianças de hoje. Porque afinal, elas ocuparão nossos lugares no futuro. E é por isso que aqui fica o meu apelo a esta igreja, o meu apelo também a esta liderança, não é? A liderança de hoje da igreja da Vila Nova, os líderes do Clube de Desbravadores. Hoje nós estamos aqui, e eu costumo dizer sempre, usar o termo eu sou, eu acho muito forte. Eu prefiro dizer que eu estou, não é? Porque eu dizer que eu sou o ancião, eu sou o capelão, eu sou diretor de clube, isso não faz sentido. Eu estou como ancião, a Duda está como diretora, tudo é passageiro, porque a nossa projeção não é conquistar nada aqui. A nossa projeção é conquistar a eternidade. E nesse meio, a gente vai exercer diferentes funções. E é por isso que o clube, ele existe de uma forma estrutural, que vai capacitando a criança aos poucos, e ela vai assumindo cada vez mais responsabilidade, se preparando para o dia em que, enfim, ela vai marchar na linha de frente, com o pelotão do povo de Deus, sendo o remanescente de Deus nessa terra, trilhando dias de perseguição, trilhando dias sombrios, em que todo o mundo colocará a fé deles em xeque. Mas se eles aprenderam bem, se eles tiveram lições eternas, eles jamais abandonarão seu caráter de fidelidade a Deus. Eles sabem onde eles querem chegar e eles vão marchar o quanto for possível para conseguirem chegar até lá. Nesse momento, eu quero pedir, não é, que nós já caminhamos para o fim, que você reflita comigo a respeito deste contexto de Gideão. Como nós dissemos, um homem fraco, um homem sem muitos anseios, afinal, um estado de cerco, um estado de sítio. E você sabe que Israel sofreu muito com isso ao longo de todos os tempos. É algo extremamente triste, deprimente, algo que abaixa totalmente o moral, algo que deixa as pessoas desanimadas. E ainda assim, é no meio desse sofrimento, dessa tristeza, dessa perseguição que Deus, ele vai lá e ele arranca alguém do meio daquele poço de lamentações para transformar a história de Israel. Você sabe que no futuro, depois que Gideão, ele se levantou e ele aceitou o chamado, e aqui fica mais uma dica para você. Deus, ele
ele tem um hábito muito lindo de pegar pessoas improváveis e usar de maneiras inéditas. Como eu disse, ninguém daria nada por Gideão. Um guerreiro, um homem morrendo de medo, escondendo trigo nas cavernas. Mas o anjo do Senhor vai até ele e diz: você é forte, você é valente. Veja, Deus pega alguém improvável e faz uma transformação. Porque na sequência, Gideão ele consegue arrebatar um batalhão, um exército inteiro de pessoas para guerrearem em nome de Israel. E Deus, sendo Deus também de coisas improváveis, ele fala: você não precisa disso. Vão só 300. E eu imagino Gideão: bom, mas agora o senhor está me deixando no contraditório, né? Porque me levanta para ser um grande guerreiro, eu faço algo grandioso, trago todo esse exército para junto de nós, para lutarem a nossa causa. Agora o senhor quer que eu desmonte o meu exército? E o Senhor diz: desmonte, porque não é disso que você precisa. E tem uma coisa mais irracional ainda: vocês não vão usar armas, vocês não vão usar espadas. Pegue tudo quanto é instrumento musical que existe em Israel e marchem com estas canções, relembrando a herança do teu povo, relembrando que o Deus de Israel, ele é real, ele existe. E é assim que vocês vão vencer essa batalha. Como resultado, você sabe bem, os midianitas foram derrotados. Queridos, Deus, ele muitas vezes não usa da lógica para trabalhar nas nossas vidas. E isso é extraordinário, porque se tudo fosse lógico, se tudo fosse robótico, a gente poderia se sentir um pouco desconfortável, afinal ninguém gosta de robotismo. Mas Deus, ele age de formas estranhas, de maneiras diferentes, como nós vemos na história. E talvez você consiga agora imaginar a sua história parecida. Talvez há uma decisão que você tem postergado, que você tem esperado, e você diz que tem medo do passo em frente que precisa dar. Não sei se é um trabalho que você precisa pedir as contas. Não sei se é o medo de um relacionamento e um noivado que você precisa pedir. Eu não sei qual é a decisão que você tem se parado diante dela com medo. Mas o que eu sei é que Deus, ele está ansioso para pegar essa história de um jovem medroso, de uma jovem medrosa, talvez jovem de 50, 60 anos, e ele transformar essa história em uma história de vitória, sim. Deus, ele age em meio ao caos, e ele é especialista em resolver causas perdidas. Eu não sei o que você tem passado em casa, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, eu não sei o quão forte o cerco de Midian está em torno de você, em torno da sua família, te oprimindo, te fazendo sentir medo, te perseguindo. Mas o que eu sei é que existe um Deus, que ele não precisa de um exército, ele não precisa usar armas, e afinal, a partir daí ele diz que não é por força e nem por violência que ele faz as coisas, é através do Espírito. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele quer transformar vidas, ele quer transformar a sua vida, ele quer te chamar a dar esse passo em frente que você tem tanto enrolado, que você tem tanto temido. É o Espírito Santo que vai capacitar esses jovens e essas crianças para serem homens e mulheres de Deus, que vão concluir a missão do povo de Deus nessa terra. É o Espírito que capacita, é o Espírito que dá força. E neste momento, eu vou contar com a sua participação para que a gente possa orar. Primeiro, eu gostaria de você, líder da igreja, que faz parte da comissão e administração dessa comunidade. Se eu puder contar com as suas orações,
com o seu incentivo, com o seu apoio, para que estas crianças se sintam abraçadas, acolhidas por esta igreja, que tenham lugar, que tenham voz. Eu quero te convidar a ficar de pé para que a gente possa orar por elas. Enquanto isso, os desbravadores podem olhar para os rostos dessas pessoas, né? E vão se familiarizando. Porque nós esperamos que quando você tem um problema, quando você tiver um desafio, seja para essas pessoas que você vai pedir ajuda. Porque são essas pessoas que vão demonstrar um carinho gigantesco por você. E um desejo, acima de tudo, de que você alcance a eternidade. E num outro momento, eu gostaria de apelar a você que talvez está aqui pela primeira vez, que talvez não conheça muita coisa a respeito do que é esta igreja e o que ela acredita. Mas eu quero te fazer um convite especial a que também fique de pé para que a gente possa orar por você, se você tem esse desejo, se você se vê em meio a uma indecisão, em meio a uma situação em que você se sente oprimido, em que você se sente com medo de dar um passo em frente. E nós queremos orar para que o Senhor Jesus, Ele te faça abrir os olhos e enxergar o exército celestial que está ansiando por te apoiar, que está ansioso para te dar a força para que você conquiste aquilo que precisa. E se você é essa pessoa, eu também quero convidar que você fique de pé para que possamos juntos orar por você. Esta comunidade que te acolhe, essa comunidade que te abraça também. E por fim, é claro, a nossa querida igreja. Sem você o clube ele simplesmente não pode existir. Com o seu apoio, com as suas orientações, com a sua preocupação e, é claro, com a sua oração. Então é por isso que eu quero convidar você a ficar de pé também. E que neste momento você possa ir refletindo aí, como foi dito aqui por várias vezes. Qual é aquela situação tão complicada que eu tenho a enfrentar? Qual é o passo em frente que eu preciso dar? Acima de tudo, como eu disse, aos que estão distantes dos desbravadores, os chamados desbravadores afastados, porque uma vez desbravador é sempre desbravador. O clube está precisando de você de volta. E não só como precisão. O clube, ele quer você de volta. Nós sentimos sua falta. Nós precisamos de você. Nós queremos contar com você novamente. Essas crianças, elas precisam de todo o espelho, de todo o exemplo que elas puderem ter, para se tornarem homens e mulheres corajosos e valentes como Gideão. Para que elas possam transformar o mundo, elas precisam ver adultos maduros o suficiente, sábios, que consigam conduzi-las. Nós vamos orar agora, e eu vou pedir que os nossos desbravadores, eles apenas se coloquem de joelhos. E enquanto você ora por eles, eu quero te pedir a estender a sua mão, para que nós possamos abençoar aos nossos desbravadores nesse dia. Vamos ficar de joelho? Senhor Deus, como estamos felizes, ó Pai, por este momento tão especial que o Senhor nos proporciona. Obrigado porque o Teu Espírito move os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque em Teu plano perfeito para esta igreja, instituístes um ministério tão brilhante e extraordinário, e de um propósito tão elevado e nobre como o Clube de Desbravadores. Permita, ó Pai, que esta igreja, todas essas pessoas que aqui estão, consigam
viver a sua vida ao máximo de maneira que possam transparecer a todos os desbravadores um exemplo de pessoa a se seguir. Que elas possam, em meio às suas dificuldades, que elas possam ter a certeza de que tem uma igreja que ora por elas, de que tem um povo que as ama, que há pessoas aqui que as acolhem. Quanto aos teus outros filhos, Pai, aqueles que têm estado longe do clube, ou ainda mais longe, aqueles que têm estado distantes da tua igreja, também rogamos para que o teu Santo Espírito as toque neste momento. Pessoas, ó Deus, que têm ficado em cima do muro, diante da decisão de aceitar Jesus ou não em seus corações, diante da decisão de se tornar parte desse povo especial e alegre, que celebra e adora eternamente ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa tocá-los no coração neste momento, que eles possam sentir, ó Pai, que Deus, Ele ama os medrosos. Deus, Ele ama também as pessoas que estão indecisas, que precisam se posicionar, que precisam tomar uma atitude, que precisam dar um passo em frente. Que elas possam se sentir revestidas pelo Teu Espírito e saber que onde quer que elas forem, o Senhor é com elas. O caminho que elas trilharem, o Senhor trilha junto com elas. Então que o Senhor, de um modo muito especial, abençoe todos os Teus filhos aqui. Os Teus filhos que também assistem à transmissão, sejam moldados e transformados pelo Teu nome. Somos hoje, Pai, uma igreja que muitos podem ver como imatura, como pequena, mas em Ti, esta igreja vencerá a batalha final. Esta igreja deixará de ser uma igreja que milita e se tornará uma igreja que triunfa. No nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe. Quero convidar o pastor nesse momento para conduzir.